Al-Wahda, dos Emirados Árabes Unidos, por Júnior Santos. A proposta era de empréstimo com opção de compra, mas antes de o Galo pensar na possibilidade de aceitar a oferta, veio o veto do Júnior Santos. O atacante, reforço mais caro da temporada no Atlético, ao custo de 8 milhões de euros, decidiu permanecer no Galo com a certeza de que vai dar certo. E a troca no comando técnico foi decisiva e determinante para essa recusa. Júnior Santos estava muito chateado com os poucos minutos, as poucas oportunidades que tinha sob o comando de Cuca. Já com o novo treinador, Jorge Sampaoli, Júnior Santos está convencido de que vai ser útil, até porque o esquema de jogo do Sampaoli se baseia muito em atacantes de velocidade, basicamente como joga o Júnior Santos. Só para completar, lembrar também que o técnico argentino não poderá contar com reforços nessa temporada, mas para o ano que vem a tendência é que cheguem várias novidades. Hora de falar sobre o Palmeiras, que vai ter dificuldade na manutenção de Bruno Fux para 2026. Zagueiro que pertence ao Atlético Mineiro interessa a Jorge Sampaoli. O treinador argentino já comunicou aos dirigentes do Galo que conta com o retorno do Bruno Fux a partir de janeiro do ano que vem. E é importante destacar que pro Bruno Fux era mais negócio permanecer no Palmeiras. Ele já havia deixado claro para os dirigentes alviverdes que gostaria de ser comprado. O empréstimo termina em 31 de dezembro, não há obrigação de compra e nem metas a serem alcançadas que tornariam o negócio indefinitivo. A opção de compra é de 4 milhões de euros ou 25 milhões e 400 mil reais. Bruno Fux, que foi titular durante a maior parte do primeiro semestre, mas acabou perdendo um pouco de espaço desde a recuperação do Murilo. Murilo e Gustavo Gomes têm jogado com mais frequência. Bruno Fux soma 25 partidas, nenhum gol, nenhuma assistência, desde que virou reforço alviverde por empréstimo. Ele não saiu do banco de reservas nos últimos 3 jogos contra Corinthians, Sport e Universitário do Peru. Só mais uma curiosidade envolvendo Bruno Fux e o Palmeiras: Verdão contratou 12 reforços em 2025. 11 tiveram custo, o único que chegou de graça foi justamente o Bruno Fux, envolvido numa troca que levou o Caio Paulista ao Clube Atlético Mineiro. Fala, você acha que o Galo vai subir de nível com o Sampaoli? Claudinei, no primeiro momento, sim. Eu acho que o Atlético tem boas perspectivas para 2025. O grande problema do Sampaoli costuma ser um médio e longo prazo, porque é um cara muito chato, desgasta demais, crica, mal educado, rude. Isso costuma dar trabalho, costuma dar problema, tá? Mas eu acho que no primeiro momento o Atlético tende a crescer sim. Denis Silva escreve: Nicola, Sampaoli é muito bom para pedir jogadores bons. Em 2020 veio o Savarino e o Zarate. Para 2021 ele pediu o Nath, o Fernandes e o Hulk. Denis, o Galo, que foi campeão em 21, teve uma grande participação na montagem do elenco dele. Só tem uma coisa curiosa: o Hulk até tinha pedido a contratação do Sampaoli de forma pública e tal, mas resgataram agora um trecho de uma entrevista que o Hulk estava dando ao Roger e ao pessoal do GE, em que o Hulk teria ouvido do Keno que o Sampaoli disse: se o Hulk vier eu vou encostar ele, o Hulk comigo não vai jogar. Enfim, tem informação com qual esquema o Sampaoli está treinando no Galo, se é com 3 zagueiros ou 2, Gustavo? Vou tentar descobrir. Deixa eu ver se eu consigo algum avanço. 2 ou 3 zagueiros. Eu acho difícil ele estar treinando com 3, porque tá todo mundo em seleção. O Lianco tá machucado, o Júnior Alonso estava servindo a seleção paraguaia, tá suspenso, inclusive, para outro jogo, deve reforçar os treinos do Atlético na semana que vem. Tinha mais gente também, né? O Ivan Román foi titular da seleção chilena no jogo contra o Brasil. Então é isso que a pessoa tá me respondendo aqui, ó. Eu perguntei assim: queria uma ajuda com uma informação de bastidor. O São Paulo tem treinado com 2 ou 3 zagueiros. Aí a pessoa respondeu: ele nem tem zagueiro para treinar, o Lianco ainda não treinou com o time, machucado. E aí imagino que agora ele vai falar do Júnior Alonso e também do Júnior Alonso, ó. Ivan Román na seleção, Alonso na seleção. Boa. Tem chance de algum jogador livre chegar no Galo? O Sampaoli no Flamengo usava o esquema 4-3-3, tá? Mas o Sampaoli adora reforços, essa é uma praxe dele. E o fato da janela estar fechada não impede, por exemplo, que o Atlético vá buscar jogadores livres no mercado. Então eu acho que é uma possibilidade, não dá para descartar. Eu sei que o Galo estava atrás de zagueiro e tem um zagueiro brasileiro livre, o Luizão, mas eu perguntei para o empresário dele se o Luizão, ex-São Paulo e West Ham, foi procurado pelo Atlético, e ele me garantiu que não, tá? Cheguei agora, quais as novidades do Galo? Virão reforços sem contrato? O São Paulo conserta o Galo, eu acho que vai melhorar o Atlético, eu acho que ele tem potencial.
ele chega sabendo que só haveria a possibilidade da contratação de jogadores livres no mercado, eu tenho quase toda certeza que ele vai pedir alguém. Mas não são tão boas opções, né? O que a gente já sabe é que para 2026 ele quer o retorno do Bruno Fux, que está emprestado ao Palmeiras. O São Paulo entende que o Bruno teria papel importante nesse elenco. Deixa eu até contar um bastidor. O Fux foi por empréstimo e não há obrigação de compra por meta. Sabe aquela história de atingiu um determinado número de jogos, o Palmeiras é obrigado a comprar? Não tem isso. O que tem é uma opção de compra de 4 milhões de euros, mas o Atlético não é obrigado a aceitar, tá bom? Nicola, quem você acha que passa entre Galo e Cruzeiro? Darlan, em condições normais de temperatura e pressão, com o Cruzeiro completo, dá Cruzeiro. Até porque o 2-0 faz muita diferença. Eu acho que esse jogo começa a ter mais graça se Caio Jorge e Matheus Pereira não tiverem condições, e os dois hoje são dúvidas, tá? Do Globo Esporte. São Paulo, você conhece muito bem o Galo, mas tem algumas novidades nesse seu retorno, nessa casa nova, que você vai acabar daqui a pouco, né, comandar seu primeiro treino por aqui. Então, quero saber um pouco dessa sua expectativa. E a outra novidade também é enfrentar o Cruzeiro, porque quando você chega, em 2020, você não comanda o time, você chega num clássico, você assiste do camarote do Mineirão, e agora você chega nesse clássico e já com uma missão muito grande, que é reverter uma boa vantagem. Então, quero saber como é que está a sua motivação, tanto para conhecer essa casa nova, quanto para buscar essa virada. Con respecto a la casa nueva, creo que sorprendido. Yo no conocía y es un estadio. Yo tuve la suerte en fútbol de conocer estadios en todo el mundo y este es un estadio que compite con cualquier mejor estadio de cualquier lugar del mundo. Y eso me pone muy feliz por la ciudad, por el torcedor. Es un estadio que seguramente nos empujará y nos ayudará a dar lo mejor de cada uno. Con respecto al partido de Cruzeiro, bueno, la desventaja es grande. Jugar sin nuestra gente también será una ausencia que sentiremos y trataremos de futbolísticamente cambiar el rumbo de la historia, aunque sea difícil, aunque sea complicado, pero bueno, siempre tenemos la ilusión de que acontezca lo mejor para nosotros. São Paulo, bom dia. Léo Pedrosa, Portal Camisa 12. Você costuma comandar equipes de muita intensidade o jogo inteiro. E eu queria saber como você encontra esse Atlético hoje, em questão física, como você vê esses jogadores e quanto tempo, mesmo não tendo tanto tempo pelo calendário brasileiro, quanto tempo você acha que precisa para colocar esses jogadores